Olá, bom dia, pessoal. Ainda é dia, né? Graças a Deus. Um dia lindo aí, só. Esses dias aqui em Salvador choveu, né? E agora está fazendo um solzinho assim, mas está um clima bem gostoso, né? Graças a Deus, pessoal. Mais um dia aqui. Agradecer a vocês aí que estão assiduamente, né? Assiduamente cada dia visualizando, né, observando o pensamento, qual é o que a espiritualidade está querendo para a nossa vida, né, fazendo cada dia que você sua expansão da consciência vai abrindo, né, pessoal? E aproveitar aqui, pessoal, fazer uma correção que eu falei no vídeo aí de misticismo, né? Na parte lá de Saulo, né, que Saulo a convenção de Saulo, eu disse que os servos de Saulo não ouviu, né? Mas verdadeiramente ele ouviu a voz, mas ele não viu a luz como Paulo viu, entende? Eles só ouviram a voz que é Jesus falando com Paulo, né? Mas eles não viram ninguém. Então eles ficaram meio assim, atônitos. O que é que está acontecendo? Entende? Mas por que, que a espiritualidade não permitiu que aqueles servos de Paulo vissem também? Porque não era o propósito, não era para eles, era o chamado de Paulo. Entendeu? Foi isso que eu expliquei. Mas eu vi em uma, na, numa Bíblia, em uma versão, né, que só tinha que Paulo que viu a visão e ouviu a voz. Mas no versículo abaixo tem que também os servos de Paulo só ouviu. Então ele só ouviu a voz e não viu a luz, entendeu? Foi isso que aconteceu, entende, pessoal? Eu estou corrigindo isso aqui para deixar bem claro, né? A gente caminha com a verdade, nada pode ficar além disso, entendeu, pessoal? Graças a Deus, pessoal, porque a gente tem que ter consciência, sabe? A consciência é importante para que a gente tenha a, a gente esteja desperto com a consciência para perceber como é que as coisas funcionam. Entende, pessoal? Porque você tem que. É igual você entra em um jogo. Você não sabe como funciona, você vai perder. Entende? É o que está acontecendo com a humanidade. Ela está num jogo e não sabe como é as leis do jogo, não sabe como se postar nesse jogo. Ela não sabe as regras. Então ela está no escuro, sabe? Tá tateando. É por isso que eu falei, a gente está no escuro. Mas o que é que vai lhe dar a direção, vai ser sua bússola para você caminhar, saber todas essas coisas? É a sua conexão com a espiritualidade. Você entende, pessoal, como a conexão com a espiritualidade é importante? Porque ela vai lhe dar clareza, vai lhe dar consciência de qual é o seu propósito aqui, que a sua consciência vai fazer você entender qual é o seu propósito. Você vai perceber qual é o seu propósito, aonde você está sentindo mais feliz, qual é aquilo que Deus tem preparado. Por quê, pessoal? Esse propósito está na sua essência, está aí na sua. Então, quem é que pode acessar esse propósito? Quem pode acessar esse propósito só é você.
Porque esse propósito passa pelo você sentir, pessoal. Você tem que ir sentindo as coisas. Você está aqui para experimentar mesmo. Quando você vai experimentando, mas você tem que estar conectado com o seu espiritual. Porque quando você ir percebendo e sentindo as energias, você vai percebendo o que realmente é o seu propósito da sua consciência, da sua alma. Entendeu, pessoal? Você tem que passar pelo sentir. Você cai aqui cego. você você está no escuro. Porque você fez um plano na eternidade com Deus de vir fazer aqui o propósito que ele colocou na sua alma. Entende? Ele colocou um propósito. Mas a gente, quando encarna aqui, a gente esqueceu isso. Entende? E aí, às vezes, a espiritualidade precisa dar uma sacudida, entendeu? Mostrar alguma coisa para despertar a sua consciência. Porque quem é que vai perceber isso? É a sua consciência vai perceber qual é o propósito da sua alma. Entende? E ela precisa estar desperta. Então, você cai aqui, aí vai como criança, nasce, aí você pensa que é a vida normal, é assim, tal, trabalhar. Mas, às vezes, não é isso que a espiritualidade é o seu propósito, entende? Você tem que o quê? Se conectar com a sua experiência para que a sua consciência desperte para você perceber qual é esse propósito que está na sua alma. E vai dar sinal, né, pessoal? A espiritualidade vai dar sinal, a sua alma vai dar sinal para a sua consciência. Mas se a sua consciência não estiver desperta, você não vai perceber qual é verdadeiramente o seu propósito da sua alma. Entende, pessoal? A gente precisa entender isso, porque isso é o propósito de tudo que a gente está aqui. Entende? E a gente não pode dormir. Eu vejo aí que tem alguns falando, mas ainda não assim claramente, sabe? E às vezes só usa um, como é que se diz? Um ensinamento aqui, só está naquele grupo ali. Não está, isso não está geral, entende, pessoal? E é preciso isso passar geral para as pessoas despertar. Despertar o quê? A consciência. Porque quando a consciência está desperta, ela está percebendo o que acontece dentro e o que acontece fora. Entende, pessoal? Precisamos fazer isso, né? Porque senão a gente vai estar no escuro, cego, sabe? E existem leis aqui, leis que foram colocadas aqui por esse Deus que a gente não conhece, né? Forças, energias, tem essas leis que está regindo. Então, quando você não está no propósito, você pode estar fazendo uma coisa que é contrária ao seu propósito e qual você vai lançar uma energia no ambiente, o qual vai trazer de volta para você. Entende o perigo de não estar conectado à espiritualidade? Então, por isso que a gente tem que estar conectado. Porque se a gente lançar uma energia aqui que não é o nosso propósito da nossa alma, a gente está cometendo pecado. Esse é o pecado, pessoal. É a gente não se conectar com o alinhamento, o propósito da nossa alma. A gente está pecando. Entende? É o que a Bíblia fala lá e os cristãos não entendem. Que é o quê? Que está falando para a sua consciência. Desperte, você tá pecando, você está errando aquele plano, o propósito que Deus fez para você. Entende? E tem muita gente assim. Até pessoas
de grupos religiosos, todos os grupos religiosos estão pecando nessa aí. Porque, pessoal, uma pessoa quando ela já é adulta, toma consciência, né? Não criança, ela tem que ser ensinada a buscar o propósito dela, né? Foi o que a Matrix preparou aqui, uma bagunça para você ficar aí e estar desconectado dessa essência que aí você não vai encontrar o seu propósito. Entende? É isso que a Matrix preparou esse bolinho aí, esse presente especial, especial para você se afastar da sua essência. Entende? E isso está em tudo, está em várias áreas sociais, na religiosa, em vários aí. Na faculdade está em tudo para fazer a pessoa sair do propósito da alma dela. Entende? Não são ensinadas aí. Uma coisa que era para fazer a gente se chegar à nossa alma, à nossa conexão, era o quê? Era os grupos religiosos aí, né? Mas os grupos religiosos também não fazem. São poucos aí que trabalham essa conexão individual de cada indivíduo. Porque cada indivíduo aqui veio com um propósito, pessoal. Você não pode delimitar um propósito seu para a vida de uma pessoa. Você não pode. Porque cada um veio fazer aquilo aqui que Deus, esse Deus que a gente não conhece, né? Determinou para que a gente faça esse propósito. Entende? E, e isso você vai saber se você despertar, se conectar com a sua essência, que lá que você vai descobrir. É onde você vai se sentir feliz, pessoal. É o sinal que vai dar, você tá feliz, você a sua energia, em vez de você gastar, ela é mais avivada quando você faz aquela coisa. Entende? A espiritualidade vai dando sinal para você. Mas você tem que ir experimentando aquilo. Você está no escuro, você, quando encarnou aqui, você esqueceu qual era o seu propósito da sua alma. Entende? A consciência sua perdeu essa coisa de saber. Foi diferente de Jesus, que Jesus sabia o que ele vinha fazer, né? E desde pequeno, você viu que quando Jesus se perdeu dos pais, né? Aí os pais ficaram procurando, ele já estava fazendo o propósito de Deus. Aí quando acharam ele, Maria e José, né? Maria e José achou ele, ela disse, meu filho, por que você sumiu, nos deixou a gente preocupada? Aí o que é que Jesus falou para os pais dele? E ele era criança ainda, né? Parece que era 12 anos, né? Aí o que é que ele disse? Ele disse, você não sabe que eu estou fazendo o propósito de Deus? O propósito do meu pai? Você não sabe que eu vim fazer o propósito do meu pai? Entende? Então ele desde criança já tinha essa consciência. A consciência dele estava aberta. É diferente da gente, que a gente tá tateando, sabe? Tá aqui no escuro, mas vamos, quanto mais a gente expande a nossa consciência, a gente se conecta com a nossa espiritualidade, a gente vai descobrir o nosso propósito da nossa alma. Entende, pessoal? Esse é meu tema que eu venho falar hoje. Por isso que eu dei essa introdução para você entender que o tema que eu vou falar hoje é o quê? O que é o propósito da consciência ou da alma? E como perceber se estamos alinhados a esse propósito? Entende? Como a gente vai perceber se estamos alinhados com esse propósito, né? Mas primeiro vamos saber o que é esse propósito da consciência ou da alma, né?
que é do nosso espírito, da nossa alma. Esse propósito e essa está lá na nossa consciência e na nossa alma. Só que ainda a nossa consciência não percebeu isso porque ela está o quê? Ela está dormindo. Então ela precisa o quê? Despertar. Então passa pelo despertar da consciência, da expansão, conhecimento. Quanto a gente vai se aprofundando no conhecimento, a gente vai se chegando mais a perceber qual é o nosso propósito aqui. Entende, pessoal? Entende como isso é o que a gente vem fazer aqui, pessoal. Isso é importante aqui falar. Foi por isso que eu fiquei pensando, né, nas coisas. Isso me tocou para eu poder falar sobre essas coisas, sabe, pessoal? Porque senão a gente fica, ai meu Deus, eu o que é que eu faço? Sabe? Você fica assim perdido na vida. E você precisa estar sentindo as coisas, tendo prazer de fazer as coisas. Você está ciente do que você está fazendo. Entende, pessoal? Precisamos ter essa consciência. Então, aí a primeira pergunta, vamos começar o nosso estudo, né? Vamos conversar aqui, o que é o propósito da consciência ou da alma? O que é isso? O que é esse propósito da consciência e da alma? Né? Vamos ler aqui, vamos saber o que é que ele fala, o que é esse propósito da consciência e da alma. Ele fala, o propósito da consciência ou da alma é ter ou estar consciente do propósito que está na nossa essência e está alinhado com esse caminho que viemos expressar e revelar o que existe dentro de nós. Entende, pessoal? Pessoal, a gente já precisa entrar nessa fase, porque é uma fase que a gente precisa estar ciente, né? Então, o que é que ele fala aqui, esse propósito da consciência e da alma? Ele fala que é ter ou estar. Você tem que estar no presente, é estar consciente. Então, para você estar consciente, sua consciência tem que estar desperta, não é isso? Então, passa pelo despertar da consciência, você está ciente, você está vivendo no presente ciente, né? Está ciente do propósito que está na nossa essência. Então, quando você estiver desperto, você está no presente ciente, você vai perceber o quê? O propósito da sua vida, né? Que está na sua essência e perceber que está alinhado com o caminho que viemos expressar e revelar o que existe dentro de nós. Então, você está de perto, você vai perceber que esse é o propósito da minha consciência, e aí você vai perceber, eu estou alinhado com esse propósito, aí você vai perceber, não estou alinhado. Aí você precisa se alinhar. Entende? Então, isso o propósito da consciência. É você estar ciente de que você tem um propósito que está na sua essência e que você precisa alinhar esse caminho com essa essência. Para o quê? Expressar e revelar o que existe dentro de você. Entende? Então, você vai procurar alguém para me revele o que eu vou fazer da minha vida, ou revele meu futuro. Não, pessoal, você não pode fazer isso. Esse foi colocado para você ter um mergulho para dentro de você, para você descobrir qual é o seu propósito de vida. É você que tem que, não é os outros que tem que ir lá
medir sua energia, ir lá no seu registro acático, nada disso. É você mesmo. Você que tem que despertar e estar ciente disso. Para você alinhar. Para você agora eu vou alinhar. E isso não pode ser influenciado por ninguém. Por religião, por pessoa, por ninguém. Você tem que fazer aquilo porque quando você se alinhar, isso pronto, pessoal. Agora, você caminhando nesse propósito, você não está em pecado e você está fazendo o propósito que Deus colocou dentro da sua essência. Entende? Aí o que é que ele fala mais aqui? O que é que ele... Assim podemos tornarmos tomamos consciência de que somos, de quem somos. Então quando você faz isso, você toma consciência de quem você é, né? E o que faz sentido para nós. Então você toma consciência de quem é você e faz sentido as coisas que faz sentido. O que é o sentido? Ele vai dizer aqui, né? Assim, o propósito de transformar assim o propósito se transforma em uma forma de manifestação na nossa vida. Então, o sentido é aquele que vai dar, é o sentir, é o sabor. Você vai experimentar e vai se alegrar com aquilo que você está fazendo. Entende? Esse é o sentido. Então, vai dar sentido na vida. É por isso que as pessoas procurem uma coisa que dá sentido na sua vida. Então, ele está mandando procurar uma coisa aonde a sua alma sente. Entende? Alegria, tá em paz, você sente prazer em fazendo aquilo. Entende? É isso que ele está falando, né? É assim, ele fala assim, o propósito se transforma em uma forma de manifestação da nossa vida. Então, se manifesta na nossa vida esse propósito, né? Aí o que é que ele fala mais? Esse propósito da consciência passa pelo alinhar-se com o que você está despertando e descobrindo dentro de você. Então, a sua consciência desperta, né? Então você vai ter consciência. Esse propósito da consciência passa por isso. O você se alinhar, alinhar a sua vida aqui que você vive com esse despertar e o descobrindo dentro de você. Então, aquilo que você vai descobrir, nossa, isso é que me faz feliz, é isso que você tem que se alinhar com isso. Porque é onde a espiritualidade está mostrando para a sua consciência, esse é o seu propósito. Entende? Não é, você não tem que ir porque o salário lá é bom. Não, porque ali eu vou me dar bem, não. Não, você não tem que ir com isso. Entende? É isso que eu estou dizendo. Todas as camadas sociais da sociedade ensinaram a gente a buscar isso, a satisfação para esse corpo, para ter dinheiro, essas coisas, e não buscar o propósito que está alinhado com a alma. Todo ser humano, pessoal, está sofrendo isso. Entende? Porque aqui a sociedade, como não fez isso para que você incentivasse a você buscar o sentido da sua alma. Entende? Agora tem aí a psicologia, né, que até parece que é a psicologia de pontos fortes, é a psicologia lá que eles querem fazer isso, alinhar o propósito que tem na alma da pessoa, alinhar aquela pessoa com o propósito que existe na alma dela. Então ela vai contribuir aqui na sociedade
com o propósito que ela veio fazer aqui. Entende? Tem essa psicologia que chama psicologia dos pontos fortes, parece que é isso, do ponto forte, né? Que vai buscar o ponto forte que existe lá na sua alma, que é o quê? É o propósito que você veio fazer aqui, nessa realidade. Então, eles agora estão olhando isso. Tem um lado aí da psique que está querendo fazer isso, descobrir ali a pessoa e colocar a pessoa naquilo para ela desenvolver aquilo, o qual é o propósito da alma dela. Entende, pessoal? Graças a Deus, né? Tem aí essa psicologia que está vindo com esse pensamento. Porque é um pensamento sobre isso, a consciência. Mas antes não tivemos isso, pessoal. As pessoas iam descobrindo aí seu propósito da alma assim, através da conexão com a espiritualidade. E esse descobrir desse propósito passa por esse trabalho da espiritualidade, essa conexão com a espiritualidade, esse despertar da consciência. Entende? Então ele fala que é isso, né? Você está despertando e descobrindo dentro de você esse propósito, esse alinhamento, e você precisa se alinhar. Aí por isso esse processo se dá ao longo da vida. Então esse processo se dá ao longo da vida, pessoal. Às vezes você passou a vida toda longe da sua essência, do seu propósito. Mas chegou uma hora que começa você a sentir aquilo para fazer você buscar, para fazer aquele propósito. Entende? A espiritualidade está olhando, você está indo, tá indo. Ela vê que você não despertou ali, não entrou no seu propósito, ela vai ter que agir, fazer alguma coisa para despertar você, para você entrar naquele propósito. Porque você tem que cumprir. Porque senão você vai antes do tempo. Porque senão a espiritualidade vai ver que você vai continuar fora do propósito. E quando você continua fora do propósito, você está o quê? Está pecando. Esse é o pecado, pessoal. Entende? É por isso que Cristo falou, você tem que entrar no caminho. Porque quando você entra no caminho, você sai do pecado, que é o quê? Você entra no caminho do seu propósito. Então você sai do pecado. Então a espiritualidade vai ver que você não vai entrar, ele vai lá despertar tal e ver que você não vai despertar, você vai ser tirado daqui. Entende? Ele vai tirar você, porque senão você vai se perder totalmente. Entende? E a espiritualidade não quer isso. Ele quer que você alinhasse com a sua propósito da alma. Mas viu que você se desvirtuou totalmente do propósito da sua alma. Então ele vai fazer o quê? Ele tira você. Às vezes não é para o seu mal, é para o seu bem. Para que depois você venha fazer o propósito verdadeiramente. Entende? Então, é por isso que às vezes muitas pessoas vão cedo, pessoal. Nessa passagem aqui pela essa realidade, né? Realidade física, ela é tirada daqui por causa disso, porque saiu do propósito. Entende? Eu vi até muito falando sobre isso, às vezes muitos cantores que às vezes é tirado assim, é porque saiu do propósito da espiritualidade, sabe? Músico, algumas bandas, porque eles se envolveram com outras coisas aqui, começou a consciência dele não estava mais percebendo o despertar da espiritualidade, sabe? Então, aí que a espiritualidade fez? Não, tem que tirar. Tira, porque senão ele
vai causar um estrago muito grande. Então é tirado. Você entende? Até isso para que a gente prolongue a nossa jornada aqui nessa terra, precisamos estar no propósito que a espiritualidade quer, né? Porque quando a gente não está no propósito que a nossa essência, a espiritualidade colocou na nossa essência quer, a gente está errando, pessoal. A gente está em pecado. Entende? Esse é o pecado que a Bíblia fala e os cristãos não entendem. Mas eu vou mostrar aqui na Bíblia. Você vai ver que eu vou mostrar, você vai ver que o que eu estou falando é de acordo com a espiritualidade. Então ele fala, né? Por isso esse processo se dá ao longo da vida, pode flutuar conforme a mudança e transformação que passamos. Então, pode flutuar. Entende? Tem pessoas que estão aí no limiar, entende? Ela não, ainda não entende totalmente a espiritualidade, mas ela ainda ali acredita, tá ali indo para um grupo religioso, tá ali e tal. A espiritualidade ali está esperando ela despertar para se conectar com a espiritualidade, para ela fazer o propósito dela. Entende? Então, ela está naquele limiar. Ainda não tira a vez. Mas quando uma pessoa destoou totalmente do propósito que Deus colocou na essência dela, ela se desvirtuou muito, que a espiritualidade não consegue nem mais acessar a consciência dela para despertar ela, ela é tirada. Ou como acontece com algumas pessoas, as pessoas estão no limiar, mas ela ainda não se conectou. E o que é que a espiritualidade faz? Ela cair do cavalo, como o apóstolo Paulo. Porque o apóstolo Paulo, você viu que ele estava fazendo uma coisa contrária ao que era o propósito que estava na alma dele. Mas o que precisou Cristo vir derrubar ele do cavalo para ele acordar para a vida, para ele voltar a consciência dele para o propósito dele, porque ele estava pecando. Entende, pessoal? Então precisa ser derrubado do cavalo. Mas isso é literalmente derrubar você do cavalo? Não. Vai acontecer o que? Às vezes muitas pessoas caem em depressão, às vezes caem no fundo do poço, perde tudo. Às vezes é uma doença, às vezes sabe, pessoal, para que aquela situação traga reflexão para a consciência e ele possa pensar em algo maior. Nossa, o que é que eu vim fazer aqui? Aquilo, aquela situação que causou na vida dele vai trazer uma consciência para ele fazer o propósito que está na alma dele. Entende, pessoal? Foi até quando eu falei no vídeo aqui, no outro vídeo, né? Que eu falei, veja, pessoal, quando você cai no fundo do poço, não é mal, não, né? Na hora ali você está sentindo, não é coisa boa, mas às vezes não é mal para o seu propósito. Entende? É o que? A espiritualidade querendo lhe mostrar que existe um propósito para você fazer. E você não está entendendo. Por quê? Quem é que não está entendendo? A sua consciência. Porque a consciência não está desperta. Entende? E é preciso despertar para entrar nesse alinhamento com o propósito da sua alma. Entendeu? Então, às vezes, acontece essas coisas. Se não acontece isso de fazer isso, às vezes a pessoa é tirada daqui. A consciência dela é tirada do corpo. O qual é o quê? A morte, né? Entende, pessoal? Então, você entende agora como isso é importante a gente entender o propósito da consciência e da alma? Você entende como isso aqui é importante a gente saber? E é o que as igrejas também não fazem. Porque elas fazem lá o quê? É dizer para pegar, porque elas também não entendem.
mas a espiritualidade está ali também para auxiliar para aqueles que ele vê que se conecta a alma dele com Deus verdadeiramente. Aí ela se conectou, ela vai ter o propósito de vida dela. Entende, pessoal? Então é isso. Porque não sabem, eles era isso que as grupos religiosos tinham que fazer com que as pessoas se conectassem com a espiritualidade dela para descobrir o propósito de vida. Entende? Mas é totalmente desvirtuado, aí é interesse, as pessoas estão no ego, estão interesse em dinheiro, em de manipular as pessoas para ter dinheiro. Então tem aí, ó, uma camada por detrás disso aí muito grande. E aí algumas pessoas não se encontram no seu propósito. Algumas se encontram, né? Ela vai lá, vê quando está sofrendo, aí se encontra com as pessoas, ela se conecta e encontra o propósito dela, né? Mas isso é para acontecer com todas as pessoas. Entende, pessoal? Aí o que é que ele fala mais aqui? Por isso o propósito é uma forma, mas ela é vazia enquanto você não encontrar o preenchimento. Que é o que esse preenchimento? O sentido. Entende, pessoal? Então, ele fala que é o quê? O propósito é uma forma, mas ela é vazia enquanto não encontra o preenchimento. O que é que vai preencher esse propósito? É o sentido. Então, o sentido é o que ele fala? Que é a capacidade de reconhecermos e encontrarmos sentido no que estamos fazendo. Então, ele fala que esse sentido, né? Você vai preencher o propósito com esse sentido, que é uma capacidade de quem? Da sua consciência. Entende? Esse sentido vem da sua consciência. É uma capacidade da sua consciência de quê? De reconhecer e encontrar sentido no que está fazendo. Então você vai encontrar um sentido do que você está fazendo aqui. Você está alinhado com aquilo, com a alma, com sua alma está mandando você fazer aqui. E isso passa pelo sentir. Então você tem que sentir. É por isso que ele fala. Você tem que ter o sentido. Sentido é o quê? É o sentido da consciência. Sentido passa por sentir. É o sentir, né? Coisas sensoriais. Entende? Mas até coisas sensoriais do espírito. Então, esse sentido é uma capacidade da sua consciência. É o quê? Reconhecer. Então, a sua consciência vai reconhecer e encontrar, né, sentido no que você está fazendo. Então, aquilo que você está fazendo aqui, você está em sincronia. O alinhamento é isso. É você estar em sincronia com o propósito da sua alma. Entende? Você está sincronizado. Você está fora do propósito é o quê? É o deslinhamento. Você está fazendo uma coisa, mas o sua alma veio fazer é outra. Aí é por isso que você não tem prazer, você não sente as coisas, você, sabe, não se alega com as coisas, você não sente a energia, porque você está desalinhado. Foi um desalinhamento, você está desalinhado. É preciso ir fazer igual os carros quando tá a direção desalinhada. Aí eu vi o mecânico falando, precisa de um alinhamento para que a direção entre na direção certa, você consiga fazer a curva no lugar certo. Entende? Então, até isso na mecânica tem esse alinhamento. Então, esse
preenchimento para você não ficar no vazio, porque senão você fica no vazio. Então, quando a pessoa está com vazio existencial, o que é que está acontecendo? Ela ainda não se conectou com a sua espiritualidade. Ela precisa preencher. Preencher com o quê? Com o sentido. Que é o quê? Esse sentido ele fala que é uma capacidade da sua consciência perceber. Aonde as coisas que estão lhe trazendo prazer, que estão lhe dando satisfação, um sentido mesmo de viver. Entende? É isso que ele está falando. Entende, pessoal? Você entende como isso é importante? Porque eu aposto que tem muitas pessoas nesse vazio aqui, pessoal. Até pessoas aí que tá agora aí em apartamento, que tem uma profissional, está pensando, bem sucedido, mas ela está com vazio. Está caindo em depressão, tomando vários remédios. Oh, mas por que ela não está feliz? Ela não tem dinheiro, ela não tem um apartamento, um carro, sabe? Ela trabalha para ela não está satisfeita. Por que ela não está satisfeita? Entende, pessoal? Foi por isso que Cristo falou lá: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Entende, pessoal? A Matrix aqui desvirtuou isso, desvirtuou esse pensamento que Cristo veio trazendo, que era para a gente se conectar com o reino de Deus, que é a nossa espiritualidade, que está dentro de nós. Entende? Foi o que eu falei aqui. Ontem eu falei, foi que o reino de Deus está dentro de nós, né? Entende, pessoal? Então, a Matrix desvirtuou tudo isso. Entende? Então, tem pessoas agora que tá, entre aspas, aparentemente com dinheiro, né? Mostrando assim que está bem sucedida, mas verdadeiramente ela não está bem sucedida, porque ela não está alinhada com o propósito dela. Entende, pessoal? Ela não está alinhada. Ela está fazendo uma coisa que não era para ela fazer, mas ela fez porque, para ganhar dinheiro, é assim que eu vou me tornar feliz. Eu já falei aqui, pessoal, a felicidade está dentro de você. Você não vai encontrar nada aí que vai lhe fazer feliz. Essas coisas que tem aí só é para complementar, só é para complementar já a sua felicidade. Não é para trazer a felicidade para você. Entende? É isso que as pessoas não estão entendendo. Porque aí vai correndo atrás disso aí, pessoal. Aí quando vem, cai aqui, ó, num vazio existencial. E graças a Deus que você caiu nesse vazio existencial, pessoal. Porque você aí vai ter que preencher com alguma coisa. Você vai parar a sua vida, vai olhar, vai buscar mais a espiritualidade, vai buscar mais coisa. E isso vai trazer com que você se conecte com a sua espiritualidade. E aí vai o quê? Vai haver um preenchimento do sentido. Então, o preenchimento é o quê? É o sentido, que é o quê? É uma capacidade, o sentido é o quê? É uma capacidade de reconhecermos e encontrarmos sentido no que estamos fazendo. É encontrar o prazer mesmo, é encontrar satisfação naquilo que você está fazendo. Entende? Aí você está no seu propósito. Sabe, pessoal? O quanto de pessoas estão aí em profissão agora, em coisas que não está dando sentido para ela e a pessoa está sofrendo, mas a pessoa está ali, pessoal. Né? E as pessoas dizem que tem fé. Não, eu tenho fé. Se ela, por exemplo, se ela se conectar com a espiritualidade, deixe esse trabalho aí, às vezes é um trabalho que você ganha bem, deixe esse trabalho e vá fazer aquilo ali. Será que você vai obedecer?
Entende, pessoal? Entende porque você tem que ter essa capacidade de reconhecer, encontrar o sentido do que você está fazendo? Aí o que é que ele fala mais? Assim, o propósito passa pelo sentir, algo que é mais profundo, que está na nossa essência. Então, tá vendo? Eu acabei de dizer, né? Ele diz que esse propósito de você se conectar passa pelo sentir, que é algo mais profundo, que está na nossa essência. Então você precisa sentir as coisas e ver se está de acordo com a sua essência. E quem vai lhe dar isso, esse conhecimento é quem? É o sentido que está na sua consciência. Entende, pessoal? Entende a coisa como caminha? Aí o que é que ele fala mais? Por isso precisamos vir para dentro e descobrir o que é valoroso para nós. Então, você entende? Ele está falando, o caminho é para dentro, não é para fora. Não é como os grupos religiosos estão ensinando, que é para fora. O caminho é para dentro. Observar você. Você entende? Em grupo religioso aí não tem treino para você olhar para dentro de você. Não tem. Não tem. Ele quer que você obedeça ali o mandamento, as doutrinas da igreja. Entende? Mas obedecer assim, não, tem que ter um sentido porque você está obedecendo aquilo. Não é? Entende? Tem pessoas que estão aí na igreja obedecendo, mas não sabe o sentido das coisas. Não está sentindo. Entende? Então, os grupos religiosos não trabalham para você fazer um processo para dentro, o que é valioso para você. Você tem que descobrir o que é valioso. Então não faz esse trabalho. E é o trabalho que eu estou fazendo aqui. Por isso que mexe com você. Quando meus vídeos vai aí, mexe com você, porque é para dentro mesmo. É para mexer lá, limpar. Cristo vai lá limpar, tal, porque Cristo quer estar aí ceando com você. A espiritualidade quer estar aí. Entende? Para você fazer o propósito dele aqui nessa realidade. Entende, pessoal? Entende porque a diferença não é de você estar em um grupo religioso, esse propósito da sua alma, da sua consciência, não significa que você vai buscar em um grupo religioso, entende? Isso tem a ver com a viagem que a sua consciência faz para dentro da sua alma, entende? É isso que ele está falando aqui. Aí, o que é que ele fala mais? Ele fala assim, assim, preencher a forma do propósito. Assim preenche a forma do propósito. Então, quando você faz a viagem para dentro, assim você preenche a forma do propósito, que é o quê? Você coloca lá o sentido, que vai o quê? É uma capacidade que vai reconhecer aquilo que está trazendo prazer para a sua alma. Entende? Aí o quê? Ele fala, mas podemos encontrar uma única missão ou várias, desde que preenchida por aquilo que lhe dá prazer e sentido para a nossa alma. Você entende o que eu falei? Você entende? Então, ele está falando aqui, ó. Então você o quê? Vai encontrar uma missão ou várias. Ou às vezes tem mais de uma missão, né? Desde que preenchida por aquilo que lhe dá prazer e sentido para a nossa alma. Então, sentido para a sua alma. Entende? Aí o que é que ele fala mais? Assim, o propósito é o motivo pelo qual existimos e que dá sentido e direção à nossa vida, inspirando a trazer realizações pessoais. Então ele fala que o propósito da consciência e da alma é o motivo pelo qual existimos. Então é o motivo pelo qual estamos aqui, pessoal.
Então, você se conectar com a sua consciência, a sua alma, é o propósito, é o motivo, ele fala, é o motivo pelo qual existimos. Então, a gente só existe aqui porque tem um propósito que esse Deus colocou para a gente fazer aqui. Senão, qual é o motivo de a gente ficar aqui? A gente vai ficar aqui, come. Não tem motivo. Tem um motivo de a gente estar aqui. Então, você está vivo até agora porque Deus, a espiritualidade e Deus quer fazer o propósito dele ser estabelecido aqui nessa realidade, que é através de você. Entende? Para realizar essas coisas pessoal, dar esse sentido aqui na vida, realizar o propósito. Então, você está vivo. Quantas pessoas já morreram aí? Até na pandemia você viu, morreram muito, mas você está vivo até agora. Por quê? Porque Deus ainda você tem que cumprir aqui um propósito o qual você foi designado. Enquanto você não cumprir esse propósito, você é tirado. Você vai ficar até você cumprir o propósito. Se vê que você não vai cumprir, está desviado, você é tirado daqui. Entende? É por isso que isso é importante, pessoal. Aí ele fala, por esta razão, o importante da nossa vida é investigar e descobrir o nosso propósito da consciência ou da alma e nos alinhar a nossas ações. Vai trazer alegria, prazer, satisfação e um significado em toda a área da nossa vida. Entende, pessoal? Então ele falou o que é importante a gente fazer. É o que é importante da nossa vida. É investigar e descobrir. É o quê? A sua consciência fazer isso. Né? O nosso propósito é a nossa consciência e da nossa alma. E nos alinhar com ela. Depois que você descobrir, ver, você tem que se alinhar com ela. O qual vai trazer o quê? Trazer alegria, prazer, satisfação. Então, quando você se alinhar com o propósito, vai ter um sinal que vai dar. Quando você sente alegria, prazer e satisfação, é um sinal de que você está alinhado com a sua alma. E aí ele fala, e um significado em toda a área da vida. Então vai trazer um significado do que realmente você veio fazer nessa vida. Entendeu, pessoal? Aí o que é que ele fala mais? Por isso, podemos dizer que o propósito é como uma bússola que guia você em todos os momentos e fornecendo energia e motivação, clareza e direção das suas ações. Entende, pessoal? Então ele fala, é por isso que eu falei, eu disse, a gente precisa da bússola. Entende? Sem essa bússola você não tem direção. Você entende um que vai viajar pelo mar, né? Pelo mar ou o avião pelo ar? O que é que eles têm? Eles têm uma bússola para ver qual é a rota que ele vai pegar para chegar naquele caminho. Entende? É igual você tá aqui. Se você não tiver essa bússola, você não vai ter um caminho. Aí o cidadão falando há muitos caminhos, há muitas verdades. Que história é essa, rapaz? Tá errado. Só existe um caminho e uma verdade. O qual, se você se conectar com a espiritualidade, que vai ser a sua bússola, vai guiar você por esse caminho. Entende? Para você chegar. Que história é essa de que o cidadão... É por isso que o cidadão falou, existem muitos caminhos, muitas verdades. Então, que história é essa? Não existe muitos caminhos, muitas verdades. Existe aí os caminhos que você vai tomar, não vai ser o caminho verdadeiro que a sua essência preparou para que você andasse. Entende? Você pode tomar outro caminho, mas
você vai ter consequências. Entende? Então, se você está alinhado com a espiritualidade, vai ser o que ele fala aqui? Ele diz, por isso, dizer que o propósito, então, você entrou no propósito, né, da sua alma, é como uma bússola que guia você em todos os momentos. Então, vai guiar você em todo momento, fornecendo energia. Então, vai lhe dar energia, né? A espiritualidade, motivação. Você vai ter motivação, você não vai estar desmotivado, vai cair no vazio existencial. Você não vai, você vai ter motivação, clareza. Então, você vai ter clareza do que você está fazendo e direcionamento das suas ações. Então você vai ter um direcionamento da espiritualidade, vai lhe ajudar nessa direção para você tomar uma ação. Entende? Entende, pessoal, como é importante a gente descobrir e nos conectar com a espiritualidade para a gente saber o nosso propósito da nossa alma? Você entende agora? Eu estou falando isso aqui há muito tempo, mas parece que as pessoas não tão... Então eu tenho que trazer isso aqui bem esmiuçado para ver se as pessoas conseguem entender isso, né? Que é isso o propósito dela. Você tem que ver isso. Isso é urgente na sua vida. Entende? Aí o que é que ele fala mais aqui? E o que é que ele fala mais? Ele fala, assim é importante ter consciência de tudo. Ter consciência de tudo. Ter um propósito e se entender que as nossas ações têm consequência. Então, ele diz que é importante você ter consciência que tudo tem um propósito. Todas as pessoas que estão aqui, todo tem um propósito que foi direcionado por esse Deus. Foi o que eu falei lá naquele do destino. Não foi? Que eu preguei um vídeo aqui falando sobre destino. Foi o que eu falei. Todo mundo tem esse propósito, é o qual precisa essas pessoas se encaixar no propósito dele. Aí tudo vai trabalhar com a máquina que o universo quer que trabalhe. Por que o universo está trabalhando de uma forma e a humanidade está trabalhando de outra? Porque está desconectado do propósito que o Deus, o cosmos, o universo colocou para ela. Então ela está tocando outra música. Entende? É tipo como uma banda, né? Existem vários componentes em uma banda, né? Se um tiver tocando de um jeito, outro tocando de outro, não quero saber não, meu irmão. Aqui, ó, se vira aí, ó, o guitarrista chega lá, começa a fazer um solo, aí, pera aí, rapaz, não é a hora do solo não, pera aí, o baterista lá... Você entende? Você acha que vai ter uma harmonia na música? Porque a música é o quê? É tudo tocando naquela harmonia que você olha, nossa, que melodia, que maravilha. Você vê todos os instrumentos um entrando no tempo certo. Entende, pessoal? Entende qual é o propósito geral? Por isso que ele fala que tudo é importante a gente ter consciência que tudo, né, no universo, né, tudo tem propósito e se estende e entende que a nossa ação tem consequência em todo o universo. Então, você tem que ter consciência disso, porque se você está tocando outra música, não está de acordo com o propósito que Deus colocou, você está colocando ações que vai ter uma consequência em todo o universo. Então, uma pessoa que está fora do propósito dela, ela está agindo errada, né? Ela está fazendo coisas aqui destoando do universo, que é o propósito de Deus.
ela está atingindo todo o universo. Aí uma pessoa que fala, eu estou morando bem longe, eu estou aqui no meu apartamento, o problema é dela, ela que se vire lá. Entende? Tem pessoas que estão pensando assim? Tem. Por quê? Ela está pensando que ela é única, ela é separada das pessoas. Aquela pessoa que faz alguma coisa no universo não vai atingir ela. Ela pensa, todo mundo está conectado e quando um está desconectado, vai atingir todo mundo. Entende? É isso que ele está falando. Você tem que ter essa consciência. Por exemplo, se eu faço alguma coisa aqui errada, por mais vai ser atingido o quê? A minha família, né? Alguém mais próximo. Você pensa que só foi a minha família, alguém mais próximo? Vai atingir todo o universo, pessoal. Entende agora porque o mundo está tocando outra música. O universo está tocando uma música numa harmonia muito gostosa, muito harmoniosa, mas as pessoas, as consciências que estão aqui nessa terra estão tocando outra música, estão fora do ritmo. Você já viu isso fora do ritmo? Eu lembro quando eu tocava lá com o cidadão na banda, aí entrava fora do ritmo. Depois, não, não, velho, tá fora do ritmo. Não, não, pera aí, vamos de novo. Então tinha que fazer o quê? Ensaiar de novo, tinha que voltar de novo, ensaiar de novo. É o que às vezes que acontece com as pessoas. Se você está tocando fora do ritmo, você vai ter que ensaiar de novo. Entende? Entende agora, irmão? Eu estou dando essas metáforas para ver se você consegue entender qual é a situação. Então, se você não faz, está destoando da música do universo, você está fora, você vai ter que ensaiar de novo. Você vai ter que voltar e fazer o ensaio de novo para a música, você tocar a música perfeita. Você entrar no ritmo da música. É o que eles falam que a pessoa entrou no fluxo do universo, né? Então, o fluxo do universo é isso. É você entrar na harmonia que o universo está tocando. Porque o universo está tocando uma música. E é maravilhosa essa música. Mas a gente está fora dela. E é por isso que estamos sofrendo. A humanidade está sofrendo. É por isso porque está fora. Entende? Aí o que é que ele fala mais? Assim, esse processo passa pela nossa evolução, que é a expansão da consciência, que é o aumento do nível da consciência. Então, ele fala que a nossa evolução, né, da humanidade passa por isso, passa pelo expandir da consciência, que é o aumento do nível da consciência. Então, o que a gente estamos fazendo aqui? Estamos fazendo essas coisas para aumentar o nosso nível de consciência, para que a gente descubra verdadeiramente o nosso propósito pessoal. Por isso, essa é a minha intenção do vídeo. Entende? Eu tô falando isso tudo em metáfora, eu estou falando para as pessoas entenderem. Eu falo da metáfora da música, eu falo, entende? Para que você entenda. Porque o universo está tocando harmonia e você é uma consciência que está aqui encarnado nesse veículo, nesse corpo, para fazer o propósito dessa harmonia desse universo. Mas só que você esqueceu e está tocando outra música, está totalmente fora do ritmo do universo. É isso que está acontecendo. Entende, pessoal? E isso porque você ainda está com nível baixo, então precisa expandir, que é o despertar da consciência, né? Que é o aumento do nível da sua consciência. Para o quê? A sua consciência perceber que você tem um propósito de fazer aqui, nessa realidade.
Entende, pessoal? Aí, será que a Bíblia fala sobre isso? Será que a Bíblia fala sobre esse propósito? Sobre Deus colocou esse propósito para a gente fazer aqui na Terra? Será que a Bíblia fala sobre isso, pessoal? É o que a gente vai falar lá. E como perceber se estamos aliados com esse propósito? Como é que a gente vai perceber? A gente entrando, fazendo a conexão com a espiritualidade, que vai o quê? Expandir a nossa consciência e vai aumentar o nível de consciência, que a gente vai perceber qual é o nosso propósito de vida. Então, para responder aquela pergunta lá, né? Como perceber se estamos aliados? Como a gente perceber é a gente estar conectado com a espiritualidade. Aí a gente vai perceber. Entende? Aí a Bíblia fala sobre esse propósito de Deus na nossa vida, esse propósito que a gente veio para cá com propósito. Aí vamos ler aqui Romanos 8, 28. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daquele que ama, do que foram chamados de acordo com seu propósito. Entende, pessoal? Existe o propósito de Deus para aquele que é chamado. Entende? Existe o propósito. Aí fala mais? Tem mais. Efésios 4, versículo 7. Porém, cada um de nós recebeu um dom especial de acordo com o que Cristo deu. Então, pessoal, recebemos esse dom. É para ser colocado esse dom aqui, para fazer o propósito de Deus. Entendeu? Porque o apóstolo Paulo fala. O que é que a Bíblia fala mais? Provérbio 16, versículo 4. O Senhor fez tudo com um propósito, até os ímpios para o dia do castigo. Entende? Então tudo foi o que o cidadão falou. Tudo, a gente tem que ter consciência que tudo aqui tem um propósito. Você não vê ele falar lá? Então, aqui isso está de acordo com a espiritualidade, o que ele falou. Por quê? O Senhor fez tudo com um propósito. Até os ímpios, até aquelas pessoas que estão se desvirtuando para o dia do castigo. Entende? Aí, tem mais? Tem mais. Isaías 55, 11. Assim também ocorreu com a palavra que saiu da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para o qual eu enviei. Olha para aqui que Isaías fala lá que Deus falou. Assim também ocorreu com a palavra que sair da boca de quem? Da boca desse Deus, né? Da boca desse Deus aí que é todo poderoso, ele está comandando tudo, tudo ele fez com propósito, entende? Então ele disse, não voltará. Então não vai voltar, não vai voltar para ele vazio, para mim vazia. Não vai voltar, vai ter que fazer aquele propósito, você vai ter que voltar com alguma coisa. Entende? Mas fará o que desejo, e atingirá o propósito para o qual enviei. Então ele enviou você com um propósito. Você vai fazer aquilo, não vai voltar para ele de lá vazio, né? Precisa voltar com a experiência, porque esse Deus ele quer a experiência, entende? Então você tem que voltar com essa experiência para Deus, né? O que é que a Bíblia fala mais? Eclesiastes 3:11. Ele fez tudo apropriado ao seu tempo. Também pôs no coração do homem anseio pela eternidade. Mesmo assim, eles não conseguem compreender inteiramente o que Deus fez.
Pessoal, nossa, pessoal, a Bíblia, pessoal, não deixa a gente enganado. Não deixa. Quem está na direção da espiritualidade vai entender a Bíblia, o que a Bíblia quer falar. Entende? Quem está na direção à espiritualidade é um espiritualista, uma pessoa conectada com a sua fonte, ela vai entender. Porque o que é que ele fala? Eclesiastes 3:11, ele fez tudo apropriado a seu tempo. Tem um tempo apropriado. Também pôs no coração do homem anseio pela eternidade. Agora ele colocou no coração de carne, é? Ele está falando que colocou no coração de carne do homem? Ele colocou na sua alma. Então, o propósito dele está na sua alma. É por isso que você tem que se conectar com a alma. É por isso que você tem que se conectar. Você tem que saber. Por isso que o mergulho é para dentro. Porque está lá o propósito de Deus. Ele colocou lá, ó, anseio pela eternidade, né? Mesmo assim, eles não conseguem compreender inteiramente o que Deus fez. Até hoje, as pessoas não conseguem entender o que Deus fez aí. Até hoje. É difícil, né? Aí, Salmo 119, 27. Aí, o que é que o salmista fala aqui? Faz-me discernir o propósito do teu preceito, então meditarei nas tuas maravilhas. Então, o salmista sabia que Deus tinha um propósito para a vida dele. Então, ele estava pedindo a Deus o quê? Faz-me discernir o propósito do teu preceito que você colocou na minha alma, né? Então eu meditarei nas tuas maravilhas. Entende, pessoal? Entende agora? Tem mais? Tem. Isaías 46, versículo 10. Desde o início faço conhecido o fim, desde o tempo remoto, o que ainda virá. Digo, meu propósito permanecerá em pé e eu farei tudo o que me agrada. Nossa, pessoal, esse Deus é... Olha bem o que ele está falando. Isaías também, né? Desde o início... Então, desde o início de quê? Desde o início ele faz conhecer o fim. Então, ele está fazendo você conhecer o fim. Desde os tempos remotos. Entende? Desde os tempos remotos. O que ainda virá. Então, virá. Digo, meu propósito, então Deus fala, meu propósito permanecerá em pé e eu farei tudo que me agrada. Entende, pessoal? Então não adianta, você vai estar batendo, fazer igual muitos falam aí, vai estar batendo cabeça em chifre de cavalo, né? Batendo em chifre de cavalo. Se você sai do propósito que Deus colocou para você. Porque ele falou que vai fazer, tá em pé, o propósito dele não cai. Eu farei tudo o que me agrada, tudo que me agrada a ele vai ser feito, não vai ter jeito. Entende? Então você tem que entrar nesse propósito desse Deus. Entende? Porque, querendo ou não, vai se cumprir. Né? Aí, vamos lá mais? Salmo 138, versículo 8. O Senhor cumprirá o seu propósito para comigo. Teu amor, Senhor, permanece para sempre. Não abandone as obras das tuas mãos. Você entende aqui, pessoal, que Deus colocou um propósito e o que o salmista fala? O Senhor cumprirá o seu propósito para comigo. Então, ele sabia que tinha um propósito. Deus colocou um propósito para com ele. Aí ele fala: teu amor, Senhor, permanece para sempre.
Ele sabe que o amor de Deus permanece para sempre. Não abandone as obras da tua mão, que são o quê? São a obra da mão dele. E ele jamais fala isso. Mas era o salmista pedindo que não abandonasse, né, esse propósito que colocou na alma dele. Não abandone. Então, mas Deus não vai abandonar, porque ele disse: eu farei tudo o que me agrada. O meu propósito está de pé. Então, ele não vai abandonar. Entende? Entende, pessoal? Precisa saber ler a Bíblia, precisa estar no Espírito, porque senão você não entende. Você entende o que, é que a Bíblia está falando? Está falando de propósito. Imagine, pessoal, e a igreja não faz um trabalho para você descobrir qual é o seu propósito de vida, qual é o seu propósito na sua alma. Mas aqui, ó quantos versículos eu estou dando aqui, mostrando de propósito, que Deus tem um propósito, que Deus vai fazer. E a igreja não trabalha esse propósito na sua vida. Entende? Não direciona você para que a espiritualidade, você se conecte com a espiritualidade, para que a espiritualidade mostre a você. Entende? Ele não faz isso. Aí o que mais? Jeremias 29:11. O que é que fala mais aqui? Porque sou eu que conheço os planos que tenho para você, diz o Senhor. Plano de fazê-lo prosperar e não de causar dano. Plano de dar a você esperança e um futuro. Então, quem fez o plano de a gente estar aqui nessa vida, nessa realidade? Quem foi? Deus. Você entende? Esse Deus aí que todo mundo não conhece, mas estamos querendo conhecer esse Deus. Porque sou eu, ele fala, né? Lá, segundo Jeremias, ele fala, porque sou eu que conheço os planos que tenho para você. Por que ele conhece? Porque foi ele mesmo que colocou esse plano dentro da nossa alma. Entendeu? É por isso que ele conhece. Então, diz o Senhor. Então, Jeremias diz o Senhor. Ele conhece o plano que tem para você. Plano de fazê-lo o quê? Prosperar e não causar danos. Não vou causar dano. Plano de dar a você esperança e futuro. Então, ele tem esse plano e ele vai cumprir. Porque ele diz que o plano dele está de pé ainda. Permanecerá em pé. Entende? Não tem como, pessoal. É só você se alinhar com esse plano. Por quê? Ele quer fazer dano a você? Não, ele diz que quer fazer você prosperar, né? E, e como é? E dar esperança a você e um futuro. Esse é o plano de Deus. Entende? Aí, quer falar mais aqui? Romanos 11:36. Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Tem até uma música evangélica, os evangélicos cantam essa música aqui. Eu já toquei essa música na igreja. Eu já toquei, porque tem uma música, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Aí fala, a ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre, amém. Aqui, pessoal, eles tiraram essa música, né? Esse hino lá que canta na igreja, né? Eles tiraram daqui, Romanos 11:36. Olha o que ele fala. Pois dele,
Dele quem? Deus, né? Por ele, então, por ele e para ele são todas as coisas. Todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Os evangélicos cantam: a ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre. Amém. Né? O pessoal canta lá, né? Mas aí, ele está entendendo? Então, todas as coisas foram feitas para ele e para ele, né? Todas as coisas que você está vendo visível e invisível foi para a glória de Deus. Então todas as coisas vão para ele e todas estão com um propósito. Todas têm um propósito, nada está aí aleatório, pessoal. Não existe isso de aleatoriedade, não existe. Tudo está de acordo com o universo aí. Quem está desentoando aí, está saindo fora da música do universo, vai sair fora. Entende? É preciso vocês se afinar, se alinhar, né? Se alinhar com essa música do universo. Se alinhe com a música aí, ó. Aí a música. Pois é, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Você não canta isso? Não canta? Então, pessoal, a ele seja a glória para sempre. Amém. Então, é para ele, porque dele, por eles, para eles são todas as coisas. Então, vocês estão cantando aí e não sabem disso? Que tem um propósito, que as coisas não estão aleatoriamente? Entende? Tudo está trabalhando aí para o propósito da espiritualidade que Deus vai fazer? Entende, pessoal? Eu não entendo. Eu quero entender isso. As pessoas cristãos, pessoas de vários grupos religiosos, tudo com depressão, tudo caindo, pessoal. Por causa do quê? Porque está afastado da vibração alta, da vibração elevada. Aí tá tudo assim triste, tá tudo caindo. Tô com problema, irmão. Sabe, pessoal? Outra vez que apareceu aqui, que eu vi na rede social, até o pastor estava com depressão. Como é que pode, pessoal? Entende? Será que é o propósito de Deus? Ele tá fazendo o quê, pessoal? Não pode acontecer, né? Aí o que é que a Bíblia fala mais? Provérbio 19, 21. Muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. É o propósito que vai. Não adianta. Não adianta. Você pode aí, ó, sambar, você pode criar um plano, fazer alguma coisa, mas o que vai prevalecer é o propósito do Senhor, porque ele disse: meu propósito permanecerá de pé e eu farei tudo que me agrada. Tudo que me agrada. Então ele já está falando cá em Provérbio também. Muitos são planos dos homens no coração. Você pode fazer plano aí o que você quiser, mas verdadeiramente, para você estar na essência, não estar pecando, é você se conectar com a sua espiritualidade, é a sua alma, aonde está o plano que Deus colocou lá na sua alma. Entende? Aí sim, aí você vai cantar a música lá na igreja, pois porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória para sempre.
Entende? Você vai sentir esse amém no seu espírito, pessoal. Entende, pessoal? Não pode. Você tem que entrar nessa energia. Você tem que entrar no fluxo. Porque senão você vai estar fora do propósito. Que esse Deus que a gente não conhece, esse Deus todo aí que colocou esse plano, esse Deus que tem um propósito nessa vida. Por que eu estou aqui nessa vida? Você tem que perguntar por que eu estou aqui, qual é o meu propósito aqui nessa realidade? Será que a gente ficar nessa ganância, atingir um ao outro? Será que é isso o propósito de Deus? Entende, pessoal? A gente tem que pensar muito sobre isso, né? Hoje eu acordei, né? Não, a irmã até ligou para mim. Ela disse que foi, a irmã foi sem querer, eu liguei. Minha irmã já me acordou, mas eu acordei já com aquilo na cabeça, né? Deve ser a espiritualidade, Mintu, para falar sobre essas coisas, né? Porque eu estou vendo que não é só pessoas que estão aí, não tem grupo religioso, mas é até pessoas que estão em grupo religioso, pessoal, não sabe dessas coisas. Isso parece que não está na alma dela, entende? Tá fazendo uma coisa, até fazendo coisas dentro de um grupo religioso e não tá sentindo nada. Como a irmã falou, eu não sinto nada, irmã. Eu digo, como é que pode isso? Não pode, você estar fora da espiritualidade. Você tem que sentir, você tem que sentir as coisas, ter alegria pelas coisas, fazer aquilo com alegria, pessoal. Senão, o que, é que a gente está fazendo? Será que Deus enviou a gente com esse propósito para a gente ficar aqui triste assim, ficar assim, nessa vibe aí? Entende, pessoal? É o quê? A consciência ainda está baixa, precisa expandir, precisa entender como as coisas funcionam, precisa entender tudo. Entende? O que está na nossa alma, na nossa consciência, mas a gente esqueceu. Então, por isso que a gente precisa ir buscando em vários livros, não só na Bíblia, né? Você vê que eu uso a Bíblia aqui, mas eu usei coisas espirituais também para ir buscando, para dar o conhecimento a gente, para que a gente expanda a nossa consciência. Entende? A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre. Amém. Entende, pessoal? Graças a Deus, mais um vídeo aqui, pessoal. Eu espero que vocês entendam qual é esse propósito da consciência e da alma. E vocês, pessoal, é para isso que a gente tá, para a gente se conectar, a gente saber o propósito desse Deus aí. Porque você não sabe esse Deus, você não vê, você não vai lá na frente de Deus, Deus, qual é o meu propósito que você fez? Você não vai lá, você tem que se conectar. Entende? Isso faz parte de elevar a energia para você estar em uma frequência onde possa acessar essas coisas. Tá certo, pessoal? Graças a Deus. Mais um vídeo. Lembrei até dos tempos lá que eu estava na igreja lá. Eu cantei, eu lembrei esse versículo aqui, me fez me lembrar da música. Dessa música, né? É música ou hino? Eu não sei se é música ou hino lá da igreja, né? Eu sei que cantava, eu cantava ela em várias igrejas, né? Cantava e tocava ela. E as pessoas lá ficavam, oi, aleluia, Senhor. Sabe, pessoal? Eu espero que se conectaram, né, com a espiritualidade dela. Eu espero isso. É para isso que, que Deus colocou a gente aqui, né? Graças a Deus, mais um vídeo. Agradecer aí, pessoal, vocês. Continue, viu? Continue a visualizar, que eu estou vendo a visualização tá aumentando.
Mesmo que eu nem conheça aí vocês, alguns, não conheço alguns, né? Mas continue porque vai ser bom para sua alma, vai ser bom para sua consciência. Tá certo, pessoal? Um abraço, até a próxima, se Deus e a espiritualidade permitir. Tchau.